A seguir, Frente a Frente. Oferecimento Sicoob Credinor. Associado ao que há de melhor. Associado a você. Meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje nós vamos conversar com Paulo Ribeiro. Ele é presidente da Fundação Darcy Ribeiro, que era seu tio, filho do ex-prefeito Mário Ribeiro. E eu acredito que nós vamos fazer uma entrevista muito interessante, porque vamos reavivar a memória de Darcy Ribeiro, que, na opinião não só minha, mas de qualquer Montes Clarense, é a figura talvez mais importante da história de Montes Claros. Paulo, prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre Darcy e sobre seu pai, que foi grande amigo meu. Muito obrigado, um prazer, Jorge. Você continua como presidente da Fundação Darcy Ribeiro, né? Sim. Eu queria que você explicasse mais ou menos assim para os nossos telespectadores como é que funciona a Fundação. A Fundação foi pensada por Darcy poucos meses antes do seu falecimento para continuar as lutas e ideias dele, por tudo que ele lutou. Então, educação pública de qualidade, a defesa dos povos tradicionais, dos índios, dos quilombolas, e ser auxiliar também a política pública. Ele acreditava que precisava ter uma instituição mais dinâmica que pudesse auxiliar na elaboração de políticas públicas e auxílio do poder público no desenvolvimento de áreas que ele militou. Inclusive o meio ambiente, pouca gente sabe, mas o Parque Xingu, quem fez o projeto de criação foi Darcy. E depois os irmãos Vilas Boas tocaram e tudo. Ele coloca, inclusive, dentro do estatuto, a defesa do Pantanal, onde que ele morou, e da Amazônia, como os dois grandes jardins da terra. Então, a Fundação trabalha desde a área de educação, cultura, meio ambiente e auxílio dessas políticas públicas nas áreas que ele atuou. E você está me dizendo que o Darcy, pouca gente sabe, mais do que escritor e mais do que político, ele foi um grande construtor, né? Um grande tocador de obra. Tocador de obra. Ele era considerado um intelectual atípico, porque todo o conhecimento dele, toda a defesa dele, teórica, do Brasil, do desenvolvimento humano, da cultura indígena, ele se sentia obrigado a concretizar suas ideias. Então, Darcy, na segunda metade do século XX, certamente entre os 5 maiores tocadores de obra. Eu me despertei disso em entrevista com Oscar Niemeyer, pouco antes dele morrer, e ele acabou de escrever um artigo também sobre isso, falando que só de escola, só de CIEPs, são 506 CIEPs Darcy construiu no governo Brizola, é mais do que a quantidade de metros quadrados na construção de Brasília, que demorou 4 anos com o JK. Além disso, construiu o Memorial da América Latina, construiu o Sambódromo, Casa Laura Alvim, a Universidade de Brasília, a Universidade da Argélia, a Universidade Norte Fluminense, quer dizer, o Parque Indígena do Xingu, que são 20.000 quilômetros quadrados de área, todas as áreas, o Museu do Índio, foi o primeiro museu homenageado pela Unesco, feito no mundo contra o preconceito, contra a cultura indígena. Então, sempre com a necessidade de concretizar suas ideias. Né? E isso é uma coisa raríssima. Eu não conheço outro intelectual brasileiro que tenha feito, e por áreas diferentes. Você acha que Darcy foi mais intelectual ou mais político? Porque, na verdade, ele foi ministro de João Goulart, da Educação, e depois chefe da Casa Civil. Foi vice-governador do Rio. Foi senador. Ele foi mais político ou mais intelectual? E foi um grande escritor com mais de 100 obras publicadas, né? Ele tinha uma missão na Terra. Ele chegava, até que pode achar que é até ridículo, mas 24 horas por dia ele vivia isso. Ele falava assim, inclusive depois do câncer, foi eu que tirei ele do hospital quando ele resolve sair e abandonar a CTI. Ele falou assim, eu não posso morrer porque o Brasil precisa de mim. Ele acreditava nisso. Era a missão da vida dele. Ele tinha que retribuir, ele tinha que tirar o Brasil do atraso. Ele queria a união da América Latina na segunda fase, depois quando ele vai para o exílio, que ele, pela primeira vez ele entende que ele é um latino-americano, que os problemas dos outros países eram os mesmos problemas do Brasil, que nós temos 500 vezes mais semelhanças do que diferença com todos os países da América Latina. Ele se impunha essa responsabilidade. Ele fala que foi o Partido Comunista, que ele frequentou até 46, que deu essa noção de a responsabilidade do destino da raça humana. Ele se sentia responsável. Darcy, em nenhum dia da vida dele,
trabalhou menos que 16 horas. Ele era incapaz de sentar no boteco e começar a jogar conversa fora e não ter objetivo. E falava, era até grosso. Se tivesse gente que não tinha nada a acrescentar, ela não tem tempo para perder com você, não. Com licença que eu tenho mais o que fazer. Ele chegava, acordava 8 horas da manhã, ia trabalhar, eu ficava dentro da casa dele. A casa dele era um escritório. Raramente ele ia para um restaurante ou qualquer coisa, sempre dentro da casa trabalhando. Trabalhava, quando voltava, chegava às 6, 7 horas da tarde, dormia de 6 ou 7, que ele chegava até às 9, 10 horas da manhã, acordava e ficava escrevendo até 5 horas da manhã, dormia mais 3 horas e trabalhava. E sábado, domingo, feriado. A vida inteira dele foi dedicada à produção. Ele não se permitia ter tempo ocioso. E a característica também dele... Mas e quando ele foi senador? Diz que o senador não faz nada. Pois é, ele publicou só no Senado, tem a coleção Cartas. Eu tenho. Pois é, são 16 livros daquele, enquanto ele descansava, né? Além de ter sido relator da LDB, que aliás vai fazer 20 anos agora em dezembro. Nós estamos até preparando uma discussão sobre os avanços e os retrocessos. O telespectador nosso que não sabe, LDB são as leis de diretrizes de base, que foram criadas pelo Darcy Ribeiro. Ele foi o relator da lei. Ele era ministro da Educação. Mas ele, como senador, ele fez a nova lei, que o Fernando Henrique deu o nome dele, a Lei Darcy Ribeiro, a lei vigente hoje na educação no país. E, além disso, ele foi o fundador da Universidade de Brasília. Ô Paulo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e depois, no próximo bloco, eu quero que você me explique o seguinte: por que os filhos de Mário Ribeiro não herdaram esse DNA político? Mas você me responde no próximo bloco.